A história da radiologia quase todo mundo já conhece pela radiante aventura do casal Curie e, claro, pelo casal Röntgen, que mudou o nosso conceito da expressão sua mão em casamento. Essas histórias, apesar de muito boas, não são o foco da nossa aula de hoje. Aqui vamos falar da radiologia na história da arte. Essa combinação de arte e radiologia é excelente. Eu aprovo. Meu marido é radiologista. Ambas trabalham com a ideia de enxergar além das aparências, ultrapassar as superfícies e ver através, com um olhar em profundidade. O desenvolvimento da radiologia tem sido usado tanto para a produção contemporânea de obras intrigantes como a do britânico Nick Vesey. Já ouviram falar dele? Quem trabalha com raio-x sabe como é difícil garantir a aparência suave, bem definida das penas delicadas e finas, sem explodir as partes mais robustas do cocar em um clarão branco. Ele aprendeu a medir a densidade e a estrutura do objeto fazendo experiências com uma variedade de materiais. Isso é técnica aplicada. Mas mesmo numa imagem mais homogênea, como a de um brinquedo de plástico industrializado, o fato de ser observado de outra maneira já nos faz pensar em uma série de conexões entre os sentimentos de nostalgia dos nossos tempos de criança, as memórias do passado, enquanto o nosso cérebro começa a registrar a assustadora semelhança de uma boneca inofensiva com um robô futurista e tecnológico no limite do assustador. Agora, quando o artista tem acesso a corpos humanos, as montagens das suas obras podem ser ainda mais inquietantes. Nesse, ele usa o mesmo único esqueleto que usavam para as aulas de radiologia em diferentes poses num mesmo ônibus com um aparelho de raio-x daqueles usados em fronteiras para localizar contrabando, sabe? Um dos mantras desse artista é que por baixo da superfície somos todos iguais. E ele usa essa ideia tanto para repensar o papel da moda, os seus limites, as suas conexões. Isso é só um agasalho, uma parca para alguns, bus de frio para os mineiros. Mas já é quase um astronauta nessa imagem. Quanto em reconfigurações de poses e personagens conhecidos. Gostou? Vou deixar o nome dele aqui, afinal, artistas contemporâneos atuantes merecem e precisam de incentivo e patronos. Essas parcerias podem ser muito frutíferas, ou não. Deixa eu te contar uma fofoca. Essa é antiga, mas é das boas. Primeiro deixa eu te apresentar os personagens. Conhece Hieronymus Bosch? Essa é uma das obras mais famosas dele, hoje no Prado, em Madrid. Cheia de detalhes. Mostra o paraíso da criação divina de um lado, as delícias terrestres no meio e o inferno do outro lado. Dava para passar o dia falando só disso, mas eu vou te mostrar um detalhe. Está vendo essa bola rosa à esquerda do centro? Nela existe um casal jovem com um rapaz pegando a haste de um cacho de uva e a moça distraída olhando para o nosso lado com esses lábios luxuosos. Quando a gente olha melhor, com calma, de perto, percebe que os lábios nem eram isso tudo. O efeito é que conta. E como conta. Mas você se lembra que tem mais no quadro. Então eu vou aproveitar que estamos aqui e te mostrar o inferno. Calma que não é o que você está pensando. Aliás, nem seria socialmente aceitável. Faz assim, para ninguém ter pesadelos, vou mostrar só esse rapaz aqui nessa espécie de barco, ratoeira. E essa mãozinha saindo desse instrumento de sopro, achou? Foca nisso. Para deixar a radiologista mais à vontade no inferno do Bosch, vamos embora fazer um raio-x da obra. Assim, coloca o filme em cima, apoia a pintura e faz a radiografia em partes, que depois a gente remonta tudo. Uma informação importante. Nessa época do Bosch, já usavam bastante o branco de chumbo para conseguir os tons mais claros e luminosos. Nem toda cor precisa desse pigmento, mas quando ele é usado, aparece mais claro no raio-x. Por isso que o pobre rapaz pálido aparece bem na radiografia. A mãozinha também. Mas aquele instrumento de sopro pintado de tons de marrom sumiu. Outra coisa intrigante é que no raio-x dá para ver um monte de outras coisas que na pintura final nem existem.
Isso pode indicar que o pintor mudou de ideia ao longo do processo da pintura. Tem até um nome bonito para isso em história da arte: pentimenti, arrependimentos. Quem nunca? Bosch pintou alguns elementos usando o branco de chumbo, se arrependeu, pintou por cima com outra tinta e ninguém nunca ia ver. Se não fossem esses curiosos radiologistas. Agora, deixa eu te apresentar o outro personagem da tal fofoca antiga, o João. Conhece alguém com esse nome? Pensa nele. A história fica mais divertida assim. Esse é um outro quadro do mesmo Hieronymus Bosch, agora menor em tamanho, menos de 50 centímetros de altura, voltado para o que a gente chama de devoção pessoal. São João Batista aparece meditando na natureza, diante do cordeirinho repleto de significados teológicos. Já deu para perceber que Bosch era bom em representar figuras estranhas e inventar realidades mirabolantes. Mas esse emaranhado biológico aqui do lado do santo não te parece mais esquisito que o normal? Se fosse mamografia, isso era Bihards qual, nem sei. Bom, então lá vamos nós fazer o raio-x da obra. Fica assim. A base de madeira faz esse reticulado que dificulta a observação, mas dá para perceber que tem uma espécie de rosto naquela cebola gigante. Então vamos apelar para a fotografia em infravermelho. E olha só o que temos aqui. Viu? Espera que dá ainda para melhorar com a reflectografia. Que tal? Agora dá para perceber que nesse mato tem coelho, ou mais precisamente, tem um João. Deixa eu explicar o rolo. Nessa época, era comum que pessoas abastadas encomendassem quadros que seguiam um modelo tradicional. O pintor fazia o retrato da pessoa que encomendou, que aqui a gente chama de doador, ao lado do santo da sua devoção pessoal, geralmente o santo do mesmo nome. Nesse caso, João ao lado de São João Batista. Acontece que ao longo do processo, pelo que tudo indica, o tal do João doador não pagou o pintor e Bosch não deixou por menos, o transformou em um vegetal gigante. Eu não sei como radiologistas fazem com glosa, mas fica a dica. Foi mais ou menos isso que aconteceu na Espanha também com Goya. O pintor engajado mais famoso por essa obra gigantesca no Prado é dele também essa tela, orgulho da coleção do Museu Rajinsky em Amsterdã. O que ficou para a posteridade foi esse retrato icônico do juiz, amigo do pintor, com as mãos no bolso, o peito aberto e uma postura tranquila. Quando o museu holandês lançou sobre a tela o seu olhar de raio-x, se deparou com outro retrato, muito mais formal, ainda que inacabado. Um homem de uniforme e decorações aparece sentado num trono. Seria um mistério se não fosse anamnese. E é por isso que a história da arte se chama história. Essa era a época da Revolução Francesa e as convulsões sociais se espalharam pela Europa toda. Napoleão, no auge do sucesso, mandou seu irmão para o trono espanhol. Esse irmão do Napoleão deve ser o provável assunto do quadro que ocupava a tela originalmente. Mas como todo mundo sabe, Napoleão perdeu a guerra. E quem estava no poder antes já não estava mais pouco tempo depois, numa dança das cadeiras complexas ao som de castanholas. A encomenda do retrato do rei militar indicado da família não chegou a ser finalizada. E Goya, decepcionado com a condução despótica da invasão armada francesa, deve ter pintado por cima mesmo. Tudo passa, até invasões francesas. Agora deixa eu te contar sobre os franceses. Vamos pegar o pintor Fragonard, que fazia desde retratos de grandes pensadores da época, como Diderot, aquele da enciclopédia, lembra? Comportado, cercado de livros, elegante, em uma postura de simplicidade distraída. O chique francês. Quanto ele também atendia encomendas de retratos de amantes apaixonados, como esse aqui, que pediu para o pintor retratar a sua jovem namoradinha e a si mesmo, de forma que o cliente tivesse no quadro, em suas palavras, uma vista privilegiada. Não, o sem vergonha mundial.
Fragonard acabou se especializando em agradar patronos endinheirados, dispostos a investir em belezas coloridas e prazeres indulgentes que caracterizaram o período que precedeu a Revolução. Ele fazia quadros sobre o amor em suas várias formas e vendia cópias ao público interessado, pelo menos até a clientela perder a cabeça, literalmente, na guilhotina. Você consegue imaginar que o quadro original, monetariamente, valia mais que as cópias, né? Por vários motivos, inclusive porque no original o pintor deixa a marca do seu pensamento, as mudanças que faz enquanto analisa o resultado que deseja obter, a busca de um ponto ideal. Pois é, existem duas versões da mesma obra do Fragonard sobre a fonte do amor. Uma fica em Londres e a outra em Los Angeles. As duas são originais, no sentido de que foram mesmo feitas pela mão do pintor, sem fraude. Mas a gente entende que uma é original e a outra é a cópia. Durante muito tempo, todo mundo acreditava que a coleção londrina seria a original e há no Museu Americano uma cópia, até que lançaram um olhar de raio-x na peça. Descobriram pentemente apenas na versão de Los Angeles. O rapaz olhava para a moça e não para a fonte, originalmente, mas depois mudaram de ideia. Esses processos de decisões e ajustes aconteceram mesmo na primeira tela pintada por Fragonard, não uma cópia. A partir dessa informação, foi possível verificar que mesmo os detalhes da roupa ou de finalização do rosto nessa primeira versão são feitos com pinceladas mais fluidas, enquanto a cópia segue um rigor de quem já sabe onde ia terminar a brincadeira. Com isso, os ingleses perderam a primazia que tinham até então, tudo por causa desses curiosos radiologistas.